Olá, bem-vindo a mais um React qualquer. Bora para mais um aí, história completa, né? Que me pediram nos comentários. Dessa vez a história completa de Sendokai Champions. Mais um desenho que eu nunca ouvi falar, né? A galera tá me mandando uma chuva de desenhos aí que eu nunca tinha visto, né? Que eu acho que já são desenhos mais novos. Da minha época, eu acho que já vi quase, não vi quase todos ainda, né? História completa. Tem alguns ainda, estou esperando o pessoal pedir. Mas esse aqui, eu acho que é um aí da nova geração, que eu não vi, né? Eu nunca ouvi falar, sério, nunca ouvi falar. E vamos ver se a história é boa, né? Se é infantil, se é para criança, ou se é para mais adolescente. O link original tá na descrição, todos os créditos aí para o Conversa Toon, né? Chega lá, dá moral pro cara. O cara faz uns resumos aí dos desenhos sensacionais, né? Te bota você dentro da história, você entende tudo direitinho, então ele merece aí toda a moral. Chega lá, deixa pelo menos uma inscrição lá no canal do cara, hein? Aproveitando a deixa uma inscrição aqui também, né? Deixa o seu like, deixe sua ativação aí da sinetinha em todas as notificações, porque estamos rumo a 5K, meus amigos. Pois é, falta menos de 50 inscritos pra gente bater isso aí. Então, né, você que é novo por aqui, seja bem-vindo, né? Te convido a deixar a sua inscrição. Todo mundo que já é inscrito, quem não é inscrito, quem faz pirraça para se inscrever, deixa pelo menos então um like aí, né, para espalhar o vídeo. E você que já se inscreveu, acione a sineta aí, como eu disse, em todas as notificações, e assim você não perde nada, né? Shorts, vídeos normais, assim, ó, só tipo história completa, tudo do canal. Você não perde nada. Sendokai Champions é um desenho que, apesar de não ter feito tanto sucesso lá fora, na Europa e Estados Unidos, acabou Uhum. dando bem certo aqui no Brasil e na América Latina. E o que ajudou, claro, foi o fato dele ser sobre futebol e uma época de Copa aqui no Brasil. Porém, não é só isso. O Ô futebol é louco, é sobre apenas um detalhe futebol? do desenho, contendo uma história muito complexa, cheia de dimensões, seres, história e desenvolvimento de personagens incríveis. Então, se você Aham, achava vamos que ver. esse desenho era apenas uma coisa da sua cabeça quando você era criança, vamos relembrar juntos toda a sua história. Para isso, não se esqueça de deixar o seu Velho, eu like não nesse lembro de ter vídeo, visto se isso. inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias e deixe nos comentários qual é o seu personagem e poder favorito. Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Campeões do Sendokai. E a nossa história começa com a criação do multiverso pelos deuses do Sen. Uma soma Eita, de infinitas é dimensões complexo que assim? coexistem em perfeita harmonia graças ao poder vital desses deuses conhecido como Sen. E para afirmar esse equilíbrio, eles também acabam criando duas deusas que representam basicamente o Yin e Yang. Cronan Sun sendo a deusa do bem e Cronan Yat sendo a deusa do mal. Assim, o Eita. tempo passaria, dois reis chamados Nustrad e Sestrad começaram uma terrível guerra que duraria por séculos. E essa guerra tomou uma proporção tão gigantesca que causou a destruição da dimensão onde Ô, eles louco. viviam. Vendo Que guerra, finalmente que hein? a guerra entre eles não levaria a lugar nenhum, eles aceitam um tratado de paz, onde guardariam todas as suas poderosas armas em caixas que seria extremamente difícil achar e quase impossível de abrir. A destruição foi tão impactante que eles decidiram criar uma nova forma de batalha em que essa destruição não fosse possível novamente. E assim nasceu Sendokai, um desafio muito parecido com o futebol, sendo o Sen a energia que devia ser controlada, Do sendo o fruto que nasce da árvore de Sen, sendo usado como a bola desse desafio, e Kai sendo basicamente o ato de marcar um ponto, assim como fazer um gol. E o primeiro grande torneio de Sendokai aconteceu em um planeta chamado Masara. Acontece que o planeta passava por um grande caos pela morte da sua sacerdotisa, e dessa forma um guerreiro propõe que eles façam um torneio Sendokai, onde o ganhador se tornaria o novo rei e deveria restabelecer a paz para o seu povo. Porém, quem acaba ganhando esse torneio tem uma visão de justiça um pouco extremista, e este era o grande Zorn, que acabou escravizando todas as tribos
sob a ideia do seu mundo justo, algo que ele queria expandir para todas as dimensões possíveis, invadindo e conquistando milhares de mundos, extraindo toda a energia zen deles e assim criando um poderoso e gigantesco império. Ele mesmo foi quem continuou a tradição do grande torneio Sendokai, porém, claro, com os seus objetivos próprios, tendo a dinâmica da seguinte forma: o torneio começa com 16 dimensões participantes divididas em 4 grupos, onde apenas 2 de cada grupo que fizerem mais pontos se classifica para a próxima etapa, que será um mata-mata, concluindo com a vitória de apenas uma equipe, que por fim terá a possibilidade de enfrentar o grande Zorn. E se eles conseguirem derrotá-lo, a sua dimensão será poupada. Porém, isso nunca aconteceu, e Zorn sempre invadiu e escravizou todos eles. E agora, sabendo disso, vamos para a dimensão Wadan, onde Tampo e Kento vivem sozinhos desde que se lembram, porque seus pais foram assassinados por bandidos que invadiram a sua aldeia. E eles gostavam muito de Sendokai, ganhando a vida fazendo pequenas apresentações e participando de torneios. E foi assim que eles acabaram conhecendo a Lalith, uma feiticeira também mestre em Sendokai, e juntos, pela iminência da invasão Zorn, eles decidem começar a treinar arduamente para defender a sua dimensão. E nesse tempo, a Lalith e o Tampo começam a se envolver romanticamente. Eles conseguiram evoluir muito graças à liderança do Tampo, porém nessa história o Kento acabou ficando um pouco ofuscado. Afinal, ele já não tinha muita confiança e o Tampo não levava tão a sério as suas sugestões e ideias. Essa arrogância fez com que, aos poucos, ele ficasse cada vez mais ressentido e machucado com a relação entre eles. E assim, quando finalmente chega o torneio Sendokai, eles são escolhidos para representar o Wadan, e com todo o seu treino eles conseguem passar pelas fases de grupo, também pelo mata-mata, e quando finalmente enfrentam Zorn, eles têm uma grande disputa, só que no final eles são derrotados. Porém, ao ver o grande potencial que eles tinham, o grande Zorn acaba dando a opção de perdoá-los caso eles se juntem e sirvam o Império, e se recusarem, iriam ser mandados para o Vórtice, uma dimensão de caos onde ninguém nunca voltou de lá. E nesse momento, Kento, por todas as mágoas e ressentimentos do seu irmão, mostra o seu lado mais rebelde e aceita ir com o Zorn. A Lilith também questiona que essa seria a única maneira deles ficarem juntos, e que talvez ela conseguiria mudar o sistema desse império por dentro, também aceitando a sua proposta. E ao fim, o Tampo foi o único que teve a coragem de dizer não. Ele não serviria aquele império que causou tanta dor e tantas injustiças. Fugindo imediatamente, ele consegue escapar e chegar até uma nova dimensão chamada Pan, onde conhece uma raça chamada Luz e Lula, o seu único companheiro e mascote Bonitinho. por muitos e muitos anos. E em todo esse tempo que ele ficou nessa dimensão, ele começa a elaborar um plano para conseguir vencer o Zorn no próximo torneio que ele fará em 10 mil anos. Enquanto 10 isso, mil o anos? Kento e a Lalith se depararam com um sistema do qual eles não conseguiam lutar contra. Em condições de servos, eles foram subindo as suas patentes até o momento que o sistema já fazia parte deles. E quando, sem muita explicação, o grande Zorn acaba falecendo, quem assume o seu lugar é o próprio Kanto, que agora se denomina como Marechal Zorn, colocando a Lalith como a sua mão direita e continuando o legado de conquistar todo o multiverso. E a sua Eita. próxima invasão seria na dimensão onde habitava a Terra. E aqui é onde chegamos finalmente ao início do desenho, onde conhecemos os nossos 4 protagonistas. O Zack sempre passou por uns perrengues em casa. Por ser um filho não planejado, seus pais não tinham recurso suficiente. Sua mãe sempre trabalhando muito, enquanto seu pai estava sempre em busca de emprego. Então, para esconder essas suas inseguranças, ele sempre quer chamar a atenção e demonstrar que ele pode provar o contrário para qualquer um. O que no final acaba fazendo os outros verem ele de forma patética. Completamente o contrário da Chloe, que é muito tímida, insegura, principalmente pelo fato dos seus pais serem 2 advogados que controlam cada milímetro da vida dela. Eles, lógico, queriam que ela seguisse a mesma profissão que eles. Porém, esse nunca foi o sonho dela. O que ela realmente gosta é de arte digital. Já o Keiichi cresceu no campo junto com os seus pais. Até que, em certo momento, eles mandaram ele para viver com a sua avó na cidade. Ele é um garoto bem preguiçoso, sempre vivendo no seu mundo e gosta de jogar videogame incessantemente.
incessantemente. E por último, a Fancy gosta de futebol desde muito pequena por conta do seu pai, esporte que eles praticavam eventualmente. Porém, a relação dela com a sua mãe nunca foi tão boa assim. Afinal, ela queria empurrar uma aparência feminina para ela, algo que ela não se sentia à vontade e sempre discutiam. E tudo fica ainda pior quando seu pai acaba falecendo, a tornando muito mais negativa, agressiva e prepotente. Devido a isso, os quatro acabariam sendo os mais problemáticos e excluídos da sua escola. E é nessas suas diferenças que eles acabam construindo a sua amizade. Até que um dia, quando eles têm a oportunidade de jogar futebol junto com as outras crianças, apesar de querer muito fazer aquilo e mostrar que eles poderiam ganhar, a atitude do Zack, a timidez da Chloe, os limites físicos da Fancy e a preguiça do Kiet fazem com que eles percam e desistam, se convencendo de que aquilo realmente não era pra eles. E justo nesse momento, quando eles vão pro seu lugar de sempre em uma montanha, do céu acaba caindo um raio misterioso e dentro dele estava 4 braceletes. O Zack acaba tocando em um deles, fazendo com que eles fossem presos em seus pulsos, e a Fancy acaba recitando o que estava escrito Sendokai, fazendo com que eles fossem ativados e eles transportados para outra dimensão. Tendo suas roupas e atributos físicos mudados, eles são recebidos pelo Tampo, que começa os seus testes em uma partida Sendokai, mas logo ele perceberia que eles são um desastre para isso. Eles nem ao menos conseguiam chutar dentro da Sen Rock e marcar um ponto. E aí ele fica todo confuso, afinal os braceletes eram para escolher os mais qualificados daquele universo. Porém o Zack não quer desistir e ser humilhado outra vez, então tenta novamente e acaba falhando, causando um grande desastre. E aí o Tempo percebe que a virtude deles é a força de vontade, ativando seus braceletes e os oficializando como seus aprendizes. A equipe que ficaria conhecida como Senkuns. Ele explica também toda a história do Zorn e que eles deveriam lutar para proteger o seu mundo e o seu universo de sua invasão. Então, depois explicando todas as regras do Sendokai, finalmente inicia o seu treinamento. E como primeira missão, ele os envia até uma dimensão que foi conquistada pelo Zorn, para eles verem de perto o que pode acontecer com o seu mundo, com o povo escravizado, todo o ser retirado do planeta, o deixando apenas um grande deserto, e ainda por cima são atacados pelas baratas gigantes que se alimentam deles. Então, para derrotá-las, eles têm que aprender a controlar os seus ataques com o Do, conseguindo fazer isso e derrotando as baratas. Então, como recompensa, eles acabam ganhando melhoramentos para suas armaduras. Então, para conseguirem controlar esse seu novo poder, o Tampo dá uma de Mestre Miyagi, fazendo eles cumprirem tarefas cotidianas que pareciam ser o seu trabalho enquanto ele descansava, e eles ficam muito irritados, como se espera, mas no final eram todas atividades que realmente os ajudariam. Então o Tampo começaria a perceber todos os traumas e dificuldades pessoais de cada um deles, os levando em missões exclusivas para trabalhar isso e também despertar o poder das suas armaduras. E a primeira que passa por isso é a Chloe, que é levada até a dimensão Maobi, que está sendo atacada pelos Ocultos, uma classe de Zorns que podem ficar invisíveis. E para derrotá-los, ela deveria controlar o poder da sua armadura, a visão Yao Sen, que permitiria vê-los por meio do seu Sen e também prever os seus movimentos. Só que para isso ela também acaba usando a sua própria imaginação, conseguindo assim libertar os Maobis e também a sua insegurança de usar a sua imaginação e ser ela mesma. E o próximo a despertar o seu poder é o Zack, que estava mal relembrando as relações com os seus pais, então o Tampo decide levá-lo em uma missão na dimensão Kairu, local que já está bem destruído e que um equipamento gigantesco conhecido como Xenodonte estava para destruir o seu último container de energia e assim acabar com todo o Sen daquele planeta. Então o Tampo pede para que ele desperte o poder da sua armadura, o Disparo 700, que é capaz de acertar um alvo mesmo em movimento, porém o Zack falha inúmeras vezes. Então o Tampo explica que as coisas não são sempre como queremos e que devemos nos adaptar a essas situações. Isso faz com que ele entenda as palavras do seu pai quando dizia que a sua mãe não estava presente, mas não era porque ela queria. Se ela pudesse, ela estaria ali junto com os dois sempre. Isso ajuda a finalmente conseguir despertar o seu poder e destruir o Xenodonte. Depois disso, temos a
missão de Kiet, que ao demonstrar ser muito preguiçoso, o Tampo decide levá-lo em uma missão até a dimensão dos Colops, umas topeiras que tinham sido invadidas por Zorn e queriam resgatar a sua energia Sen que estava armazenada em um núcleo. Então a missão do Kiet era despertar o seu poder Escudo Koa Sen, porém eles seriam surpreendidos por Cascrad, um dos comandantes do Marechal Zorn, que começa a tirar bolas contra o Kiet. Ele, claro, falha algumas vezes e acaba sendo atingido por uma delas, ficando inconsciente e conversando com a sua consciência em forma de vó, que fala que ele deve mover o seu traseiro, deixar de ser preguiçoso e começar a ser mais valente. Então quando ele volta, ele finalmente consegue ativar o Escudo Koa Sen, rebatendo o ataque do Castrad, que acaba destruindo o núcleo, e ainda usa o escudo para proteger ele e seus amigos da explosão. E por fim temos a Fancy, que quando o Tampo percebe o quanto ela está sofrendo, principalmente pela perda do seu pai, ele decide levá-la até a dimensão de Beltzar, onde o seu rei havia falecido há pouco tempo, e o Marechal Zorn iria se aproveitar dessa situação para mandar a Lilith roubar a energia Sen daquele local, e eles não iriam revidar pelo fato de estarem em luto. Então o Tampo pede para que ela use o poder da sua armadura, a Estrela de Tai Sen, para ela proteger a torre enquanto ele convence eles de reagirem. Só que de início ela não estava conseguindo concentrar a sua energia, e o discurso que o Tampo estava fazendo para eles de superação do luto acabou servindo como uma luva para a situação dela também. E assim ela acaba despertando o seu poder e ajudando a defender aquela dimensão. Mas acontece que durante esse tempo, o Sid Meodius vem informando o Marechal Zorn sobre tudo o que o Tampo está fazendo e sugere que eles deveriam usar a caixa de Cestrar de suas armas para derrotá-lo. Algo que ele não estava muito de acordo, até o Sid Meodius sabotar essa missão em Beltzar, ajudando eles a derrotarem o seu próprio exército para convencer o Zorn de ir atrás da caixa, o que acaba dando certo. E agora que o torneio finalmente estava chegando, o Tampo tinha preparado a eles o seu último desafio, que era nada mais e nada menos do que vencer ele em um desafio Sendokai. E sinceramente parecia uma tarefa impossível vencer esse baixinho, porém eles não desistiram em nenhum momento. Com muito trabalho em equipe e uma pequena ajudinha do próprio Tampo, eles por fim conseguem vencê-lo, dando a confiança que eles precisavam para entrar no torneio. Então na noite seguinte o Tampo decide presenteá-los com as suas armaduras Wadan que ele usou há 10 mil anos atrás, com todos na esperança de que dessa vez eles vão derrotar o Zorn. E assim finalmente chega o dia do grande torneio, e eles devem focar em passar das fases de grupo, enfrentando primeiramente um grupo de macacos controlados mentalmente, que pareciam ser fáceis, mas dariam bastante trabalho até eles descobrirem que era apenas tirar o seu controle mental, vencendo assim a sua primeira partida. E depois se enfrentam com os Norbius, que são apenas um ser divididos em vários corpos, e por essa vantagem eles acabam perdendo a sua segunda partida, o que abala bastante eles, mas ainda bem que eles estão na fase de grupos. E a terceira partida é contra uns robôs incansáveis, que dão bastante trabalho para eles, porém aprendendo com a sua derrota anterior, eles trabalham em equipe e conseguem vencê-los, passando da fase de grupos e salvando a terra da invasão, pelo menos por enquanto. Afinal, além de se preocupar com o destino de todo o seu mundo, eles recebem as piores notícias possíveis todas de uma vez. Cada um deles, por um motivo diferente, iriam se mudar, e o grupo acabaria ficando dividido, o que afeta bastante eles, porém o Tampo os reúne para um treinamento de meditação, com o objetivo deles despertarem a sua energia Sen, junto com as novas habilidades da sua armadura. E esse treinamento seria concluído quando eles finalmente aceitam a ruptura do grupo, o que acaba dando ainda mais garra e força de vontade para eles entrarem na fase de eliminação, que começa em uma partida contra os Multimans, que são muito fortes e habilidosos, porém os humanos conseguem vencê-los. E a próxima partida seria um grande desafio, que seria contra Cronan Sun e Cronan Yat. Sim, as deusas do bem e do mal, que por poderem viajar no tempo já sabiam que elas iriam ganhar deles. Isso se não fosse pelo despertar do poder da armadura da Chloe. A centelha de Nu-Sen permitia que ela viajasse em todos os espaços e tempo, superando o destino que já estava imposto a eles e por fim derrotando as deusas, que ficaram aliviadas porque elas sabiam que iriam ganhar, porém também sabiam que iriam perder para o Zorn. Assim o destino teria mais uma chance. Por fim eles deveriam enfrentar os Homens de Lama, só que o Marechal
Marechal Zorn, seguindo os conselhos da Lilith, que tinha se encontrado com o Tampo e se desentendeu com ele, decide atacar o seu psicológico, trocando a equipe para eles lutarem contra os Urloks, raça que eles salvaram e agora deveriam derrotar, sabendo que a consequência seria a invasão dos Zorns novamente. E apesar da relação de aliados que eles tinham, os Urloks estavam desesperados para conseguir se libertar, então eles chegam até mesmo a trapacear no jogo, mesmo que isso ferisse muito a honra deles. E a Fancy acaba refletindo essas atitudes da sua experiência com a sua mãe e entende o porquê eles estão fazendo isso, o que acaba dando motivação para ela libertar a sua habilidade, o Tornado Gotensen, e derrotar os Urloks, indo finalmente para as lutas contra os comandantes. E o primeiro seria o Caskrad, que finalmente revela sua verdadeira identidade, sendo a versão maligna alternativa do Zack, junto com o resto das versões malignas dos protagonistas. O que seria uma batalha muito dura, porque eles estão lutando contra eles mesmos, porém sem piedade nenhuma. E nessa difícil batalha, o Quiet acaba despertando a sua habilidade Onda Gel 100, que desequilibra o poder do Caskrad, conseguindo assim vencê-los. E eles são mandados para o Vórtice pelos Zorns sem piedade nenhuma. E agora a última batalha antes deles chegarem até o Zorn, eles deveriam enfrentar a Lilith, que todo esse tempo estava tentando convencer o Tampo de desistir dessa ideia. Mas quando finalmente chega a sua batalha, as coisas mudam um pouco. Ela era realmente muito poderosa, podendo criar espectros em um ambiente sem gravidade. Ela estava em muita vantagem contra eles que não tinham marcado nenhum ponto. Tudo parecia estar perdido. Porém, em diversos momentos ela viu a mesma motivação deles na motivação que ela tinha quando lutou com os Woadans. E principalmente, acima de tudo isso, a sua relação com o Tampo, que tinha sido um amor verdadeiro. E mesmo depois de tudo, depois de 10.000 anos, esse sentimento ainda existia ali. Então ela decide fazer o que devia ter feito há 10.000 anos atrás, se opondo ao Império Zorn e entregando a sua vitória. E claro que o Marechal não iria deixar isso barato, e a punição dela seria ser mandada para o Vortex. Só que nesse momento acaba aparecendo o Tampo, revelando a verdadeira identidade do Marechal Zorn, que era nada mais e nada menos do que seu próprio irmão, Kento. Ele invoca uma lei onde ele seria obrigado a mandá-lo para o Vortex no lugar da Lilith, provando que mesmo depois de tudo isso, ele jamais deixou de pensar nela. Indo embora e deixando a sua equipe para trás, eles agora teriam que ser mais fortes e unidos do que nunca para enfrentar o Marechal Zorn, o que não seria nada fácil. Afinal, nas suas casas as coisas estavam cada vez pior, os seus pais cada vez mais bravos que eles sempre estavam sumindo, e a mudança de todos estava muito próxima. Mas mesmo assim eles decidem se unir, fugir de casa e salvar o mundo. Chegando na dimensão Pan, eles se encontram com a Lilith, que agora tinha um plano para, além de derrotar o Zorn, também destruir todo o seu império e devolver a energia 100 para os mundos. Para isso eles deveriam ganhar o Sendokai, enquanto ela invadia as estruturas do estádio que ela conhecia muito bem, a fim de explodir tudo no final da partida. E assim, junto com a caixa de Nostrad, eles começam a última batalha. Contra 8 robôs Zorn, eles estavam em extrema desvantagem numérica, não conseguindo fazer nada, até que oportunamente o portal do Vortex abre sozinho e de lá sai o Tampo junto com novos aliados para equilibrar aquele jogo, o que deixa o Zorn furioso usando todas as suas habilidades. Enquanto isso, a Lilith consegue se infiltrar no estádio, aprisionar-se de Modius e fazer com que ele libere os Urloks, que junto com ela conseguiriam completar a parte do plano. Já o Zack, junto com a Chloe, cria uma conexão incrível durante a partida. Afinal, os dois se amavam. E esse amor foi capaz de conectar os seus poderes e superar o Marechal Zorn na partida, faltando apenas mais um Kai para eles vencerem. Porém, nesse momento, o Marechal acaba usando a caixa de Sestrad, que foi capaz de absorver todos os poderes dos Senkons. E a sua última esperança estava na caixa de Nustrad. Porém, quando eles abrem, não havia nada nela. Isso porque foi tudo uma invenção do Tampo, que explica que a verdadeira motivação foi por tudo que eles passaram, tudo que eles aprenderam, tudo que eles superaram durante o seu treinamento. Não só fisicamente, de habilidades, mas por
por tudo. O Zorn acha graça de tudo isso, mas eles levam realmente a sério, usando o máximo do seu esforço e trabalho em equipe. Mesmo nas suas formas humanas, eles conseguem superá-lo e fazer o último Kai. Por fim, derrotando o Marechal Zorn, iniciando uma gigantesca explosão de Sen. A Lalith chega com a nave para resgatá-los, e o Tampo não deixaria o seu irmão ali para morrer, resgatando ele no último segundo. Assim, eles finalmente regressam para sua casa na Terra, e toda a sua vida dupla e reais motivos de sumirem é revelada para os seus pais, que entendem os verdadeiros heróis que foram seus filhos nesses tempos, entendem que eles não deveriam ser o motivo para separá-los. Eles finalmente poderiam continuar juntos, com as coisas ficando muito felizes para todos eles, mas principalmente para Chloe e pro Zack. E assim acabamos a primeira temporada. E as coisas ficariam muito bem em paz durante um tempo, até que a Cronan Sun chega para o Tampo e a Lalith avisando que agora o Sidmodius tinha a caixa de Sestrad e planeja algo terrível junto com a sua irmã Cronan Yet. E assim começamos a segunda temporada com a adição de um novo personagem, o Lon, que por se aproximar da Chloe acaba provocando o Zack e os dois terminam disputando uma partida de futebol. Porém, ela é interrompida por um monstro desconhecido e eles acabam sendo salvos pelo Tampo, que explica que aquilo é um Yak, um ser que se transformou em um monstro por ter a sua energia Sen completamente sugada. E agora eles teriam uma nova missão, ganhando novos braceletes da Cronan Sun. O Lon, que por sua bravura também estava incluído nessa. E aquele Yak, quando volta em sua forma normal, revela ser Kido, um Masariano que seria encarregado de guiá-los nessa aventura em seu planeta Masara. E logo quando eles chegam lá, eles se enfrentam com 3 outros Yaks e conseguem transformar um deles de volta, sendo esta a sacerdotisa Danima, que dá o mapa daquele mundo para eles e perceberia que ela deveria treiná-los para poderem enfrentar os Sidmodius, dando a eles as armaduras Ignis, que são capazes de unir as suas energias. E esta seria a força do Osen, da qual o Zack e o Lon tentariam usar, falhariam, mas depois de ganhar um pouco de confiança, principalmente pela Chloe, eles conseguem realizar o ataque que quebra o escudo da Zenrock em apenas um Kai. E nesse meio tempo, o Tampo e a Lalith vão investigar quais são as intenções dos Sidmodius com Masara, e acabam descobrindo que ela é na verdade a própria Terra em sua versão primitiva, em um tempo onde o Grande Zorn ainda não existia. Então o objetivo dele era sugar o máximo de energia Sen, acabando com os seres inteligentes de Masara e tendo poder suficiente para ele se tornar o Grande Zorn, garantindo que toda a história que a gente já conhece se repita novamente e novamente. Então, voltando para casa na Terra, as coisas começam a ficar um pouco complicadas entre o Zack e a Chloe, porque o Zack tá todo ocupado cuidando da sua irmãzinha, fazendo um monte de trabalho, e acaba deixando a Chloe de lado, que queria ir no cinema. Isso abre espaço pro Lon ir junto com ela e ainda depois levá-la para sua casa. Eles percebem que eles têm um monte de coisa em comum e ela conhece mais da vida solitária dele, que apesar de seu pai ser milionário, ele nunca estava presente e o divórcio dele com a sua mãe não foi nada legal. Só que o Zack acaba descobrindo que os dois saíram e fica muito triste com isso. E claro que quando eles se encontram novamente, que ele iria tirar satisfação. Porém, eles não tinham tempo para isso. Afinal, o Sidmodius estava roubando a energia Sen de Masara, que estava diretamente ligada com a Danima. Então, eles tinham que pará-lo para salvar a vida da sacerdotisa. Se dividindo em grupos, o Zack e o Lon conseguem capturar os Sidmodius. Porém, tudo isso foi planejado pela Cronan Yet, que já sabia do futuro e isso iria desestabilizá-los, entrando na mente dos dois, principalmente do Zack, revelando também que a caixa de Sestrad tinha se fundido com o corpo dele e por isso ele estava tão poderoso, conseguindo escapar, deixando a relação deles ainda mais desestabilizada. Voltando então derrotados com Danima, ela dá missão para eles irem atrás da Pedra Nero, que estaria na posse dos Mestres do Fogo, estátuas gigantescas dentro de um vulcão que desafiam eles em uma partida Sendokai para eles conseguirem a pedra. Então depois de darem tudo de si para conseguir vencer, os Senkuns ainda assim acabam derrotados, porém eles demonstraram seu verdadeiro
verdadeiro valor. Isso foi o suficiente para os mestres presenteá-los com a Pedra Nero. Então, voltando com a sacerdotisa, eles descobrem que essa pedra não iria salvar a vida dela, mas sim ela usaria para melhorar as suas armaduras, sabendo que com isso eles poderiam salvar inúmeras vidas, mas não a dela. Usando as suas últimas energias Sen, ela faz isso e explica de que de alguma forma ela ainda os acompanharia. Afinal, agora ela seria parte de Massara. Porém, a sua morte e as inúmeras transformações nos Yaks fazem com que os habitantes de Massara comecem um grande conflito. Uma guerra entre eles estava muito eminente, até que o próprio Zack decide propor o primeiro grande torneio Sendokai. Ou seja, ele era aquele grande guerreiro misterioso que propôs o torneio Sendokai para eleger o governante de Massara. Só que uma das regras do torneio é que qualquer um, sem discriminação, poderia participar, sendo nativo ou não daquele mundo. Isso serviu, claro, para o próprio Sidmodius entrar no torneio e continuar o seu plano para se tornar o grande Zorn. Então agora a única coisa que restavam a eles era lutar ao máximo para que isso não acontecesse. Porém, o Zack se sente extremamente culpado. Ele estava distante da Chloe, brigando muito com Lon, se sentiu impotente pela morte de Danima e ainda descobre que estava sendo usado pelo Sidmodius para fazer tudo aquilo. Ele fica tão triste e sem confiança para ser o líder do seu grupo que decide abandoná-los. Isso, claro, foi um grande choque para todo mundo e uma grande perda. Porém, o Lon acaba assumindo esse seu lugar, dizendo que eles não deveriam sentir a partida de alguém que os abandonou. E agora ele seria o líder da equipe. E apesar da equipe aceitar isso, o Tampo e o Kento acabam vendo algo meio estranho no Lon e decidem que eles devem ir atrás do Zack. Esse que vagando sem rumo acaba se encontrando com Kido novamente. Eles juntos acabam derrotando dois Yaks que resultariam ser os irmãos do Kido. Se encontrando então com o rei dos Kiwons, ele propõe formar uma equipe de Sendokai dos irmãos junto com o Zack. E apesar de ele não aceitar isso de início, porque ele não quer saber mais de Sendokai, o Tampo com o Kento acabou aparecendo. E depois de uma conversa cheia de conselhos, ele demonstra que o Kento escravizou inúmeras dimensões. E que mesmo depois de tudo isso, ele se arrependeu e seu irmão acabou o perdoando. Então seus amigos poderiam fazer o mesmo por ele. E que se ele realmente quer fazer algo para mudar tudo isso, ele deve aceitar a dor e levantar ainda mais forte. E é com essa valentia que ele decide entrar para o time dos Kiwons. Então finalmente o torneio começa. O Sidmodius é o primeiro a ganhar a fase de grupos, derrotando os mestres do fogo usando muita energia Sen da caixa de Sestrad. Depois o Zack junto com os Kiwons, mesmo com muita dificuldade, também conseguem vencer. E por fim, os Senkons têm que vencer um bruxo, que coloca eles em um transe com os seus piores conflitos. Destaque aqui para a Chloe, que está em uma encruzilhada dos seus sentimentos entre o Lon e o Zack, e também o próprio Lon, que depois de ter discutido muito com o seu pai e todas essas questões do abandono, se sente muito perdido, porém a Chloe estava lá por ele. Sendo o seu porto seguro, ela consegue trazer paz, e assim eles derrotam o bruxo. E pela primeira vez, depois de um tempo, parecia tudo estar dando muito bem entre eles. Só que isso não iria durar muito, porque nessa a Chloe acabou se decidindo. O Zack era o seu escolhido, e agora era ela que começaria a correr atrás dele, mesmo ele estando extremamente focado no torneio. E aí que todas as feridas emocionais do Lon começam a aparecer, ficando cada vez com mais ódio e ressentimento do Zack e também da Chloe. E agora eles iriam se enfrentar nas semifinais. O Zack junto com os Kiwons, mesmo tendo menos experiência, estavam mais focados e concentrados, o que gerou um início de partida bem equilibrada, até o ponto do Zack conseguir marcar um Kai, o que desestabilizou completamente o Lon, que pede para o seu grupo fazer a fusão Nero Sen, uma habilidade extremamente poderosa, dada pelas armaduras de Nero. Essa que a equipe do Zack também tinha ganhado dos Mestres do Fogo, só que as duas equipes acabam falhando a primeiro momento, o que faz o Lon tentar forçar essa sua fusão, que precisava de algo em comum, usando o ódio que eles tinham pelo abandono do Zack. Porém, isso também não dá certo, a sua equipe não sentia mais ódio dele, o que acaba de vez com a estabilidade do Lon, que fica extremamente furioso. Por conta desse seu complexo de abandono, ele decide que agora ele vai fazer tudo sozinho. Ele não pode mais confiar em ninguém, porque assim como sua mãe, o seu pai e o próprio Zé que o abandonaram,
Nem mesmo na Chloe ele confiava, prendendo todos os seus aliados e conseguindo seus poderes por meio dessa tentativa da fusão. Ele fica extremamente poderoso e começa a jogar sozinho, realmente superando em habilidade todos eles e usando esse poder para humilhar principalmente o Zack, disparando contra ele para realmente feri-lo. O Kido acaba entrando na frente para protegê-lo, e esse sentimento de querer proteger essa equipe cria uma conexão entre os Killons junto com o Zack, que seria capaz de liberar a fusão Nero-Sen. Com esse ataque eles superam o Long, quebrando o centro da sua armadura e destruindo todos os escudos da Senrock com apenas um Kai, vencendo a partida. Porém, depois de todo esse poder, os Killons ficaram tão esgotados que não conseguiriam mais participar. Porém, nesse meio tempo, o Long estava desaparecido. Então, usando a lei de Cronian, os Senkos conseguem substituir os Killons feridos e voltar à sua formação original, indo finalmente para a última batalha contra os Sidmodios. Só que durante esse tempo, a Cronan Sun e a Cronan Yat estavam em uma grande batalha, onde a Yat revela que tudo que ela estava tentando fazer para detê-la estava em seus planos, conseguindo assim derrotá-la e absorver a sua irmã, colocando o multiverso em um gigantesco desequilíbrio. Então, enquanto o Tampo e o Kento lidavam com os planos malignos da Cronan Yat, os Senkos conseguem chegar no último segundo para o torneio. A partida contra os Sidmodios começa muito equilibrada. Os Senkos estão bem sincronizados e até mesmo conseguem marcar um Kai. Porém, os Sidmodios tinham muitas cartas na manga. Usando diversos poderes para ficar cada vez mais forte, eles não têm alternativa a não ser fazer a fusão Nero-Sen. O Zack, vendo a desesperança no rosto dos seus amigos, tem um flashback de tudo que eles viveram juntos. Tendo passado por tudo nesses últimos 2 anos, eles perderam juntos. Foram humilhados, feitos de piada, cada um com a sua ferida emocional. Nos momentos mais difíceis, eles estavam juntos. E assim puderam seguir em frente. E este era o verdadeiro significado da amizade entre eles. Conseguindo realizar a fusão e finalmente derrotando os Sidmodios, que acaba perdendo toda a sua energia sem, voltando todos os Yaks para sua forma normal, e agora sem nada ele se vê obrigado a fugir. Começando então a cerimônia de coroação do novo rei de Masara, o Zack é o escolhido pelos mestres do fogo, porém ele acredita que esse título deveria pertencer ao Kido, pois foi com ele que ele aprendeu a ser um líder de verdade, terminando em uma grande festa. Porém as coisas não estavam acabadas. O Long acaba encontrando as ruínas do estádio Zorn, que havia sido transportado por esse tempo pela Cronan Yat, e lá ela daria o capacete do grande Zorn, dizendo que toda a sua revolta e vontade de justiça por todos seus amigos e familiares que os abandonaram, ele deveria seguir o caminho de se tornar o grande Zorn. Porém, justo nesse momento aparece o Sidmodios, que usando a caixa de Sestrade consegue absorver a Cronan Yat, que já estava fundida com a sua irmã, o que acaba em uma transformação gigantesca e obscenamente poderosa. Os Senkos tentam combatê-lo, porém o seu poder não chegava nem perto, mesmo usando a fusão Nero-Sen. E é nesse momento que o líder dos Mestres do Fogo revela que o mapa que a Danima tinha dado para ele não servia apenas como mapa, mas também como uma arma extremamente poderosa, capaz de reunir o sangue de todos os Massarianos que estivessem dispostos a contribuir com um verdadeiro líder. E o Zack é o maior estilo do Dragon Ball, que mapa poderoso, as energias para disparar a Genkidama, consegue reunir um ataque tão poderoso que finalmente é capaz de destruir os Sidmodios. Porém, eles não tinham tempo nem de comemorar. Afinal, o portal principal que unia os mundos deixou de existir quando a Cronan Yat foi absorvida, restando apenas um outro portal temporário que iria fechar rapidamente. Se apressando para conseguir passá-lo, eles acabam encontrando o Long desmaiado ao lado do capacete de Zorn. Então, mesmo depois de tudo que eles passaram, o Zack decide ajudá-lo para ele ir junto com eles. Porém, nesse momento, o Long preferiu se jogar em um abismo desconhecido ao aceitar a compaixão daqueles que o traíram. Chocados, mas sem tempo para reagir, os Senkos usam seus últimos poderes para manter o portal aberto. O Zack quase se sacrifica para a volta dos seus amigos, mas no final, junto com a Chloe, todos conseguem voltar para casa. Assim, na medida do possível, voltando à sua vida cotidiana, com a diferença de que agora oficialmente
realmente o Chloe e o Zack eram um casal. E depois de tantas tentativas, eles finalmente têm o seu encontro no cinema. E tudo estava perfeito para acabar com o beijo final do casal, até que o próprio Lon aparece no cinema depois de ter reestabelecido todo o Império Zorn. Ele sequestra a Chloe enquanto seu exército sobrevoa toda a cidade. E assim, meus queridos, termina a nossa história. Bom, Ô, pelo louco. menos por enquanto. Porque a terceira temporada é algo prometido há muitos e muitos anos, e as atualizações de estreia vão sempre mudando. Parece que os produtores tiveram problemas com os direitos do próprio desenho, mas que isso agora Nossa. estava resolvido e em algum momento vai ser lançada a terceira temporada. E eu espero ansiosamente por esse dia, porque é um desenho que eu realmente gosto muito pela sua história que se destaca, ele é bem diferente de tudo. Bem E diferente ver a mesmo. continuação disso vai ser muito legal. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para quem sabe um dia assistir o resto dessa história, porque com certeza eu vou fazer a versão atualizada aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, e um comentário de qual história você quer ver aqui no canal nos próximos Bem daorinha, vídeos, velho. Achei beleza? Com bem isso daorinha. dito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, aquele grande beijo no seu coração de melão Tchau. e tchau! Cara, eu achei meio diferente, mas daorinha, velho. Eu até fiquei um pouco mais quieto nesse vídeo pra tentar entender direitinho a história. E, cara, legal, velho. Legal. Um desenho legal aí de futebol, um futebol diferente, né? Mas bem da hora, velho. Bem da hora. Eu acho que se fosse na minha época assim, eu acho que eu veria sim. Muito da hora, velho. Muito da hora. Gostei, curti. O link original tá na descrição, né? Vai lá, dá uma moral lá pro Conversa Atum. O cara merece demais, velho. Olha que videozão da hora. Então vai lá, deixa pelo menos uma inscrição lá no canal do cara. E também deixa a inscrição aqui, né, velho? Já deixou o like? Já acionou a sineta em todas as notificações? Tamo rumo aí a 5K, velho. Falta pouca coisa pra gente bater 5K. Então ajuda nós aí, pô. Deixando o seu like, sua inscrição e acionando o sininho aí em todas as notificações. Assim você não perde nada aqui do canal. Tem sugestão de react pra mim? Pode deixar nos comentários do vídeo. Ou você pode ir lá no meu Instagram, me seguir e me mandar lá via direct a sua sugestão. Então capricha aí. Lembrando que pode ser qualquer coisa que tem no YouTube, qualquer tema. Só peço que seja uma coisa legal para todo mundo ver, gostar, né, e ajudar o canal aí no seu crescimento. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu, tchau.